bem? Aqui estamos, né, os monitores de história. Eu me chamo Brenda, eu curso história, né, já estou no último período, mas também já dou aula e estou aqui para ajudar vocês no que for necessário. E qualquer dúvida, em qualquer questão, estou aqui e também participando aqui com vocês está o nosso outro monitor, né, que irá se apresentar também. Bem, oi gente, eu me chamo Alisson. Eu também curso História, eu estou no 7º período. Eu ainda não tenho... Eu não estou dando aula em escola, mas eu tenho experiência no meu estágio e também como monitor no PIBID, que é uma atividade que a UESP ela tem parceria com algumas outras escolas. E é isso. E a gente vai estar aqui ajudando vocês hoje com uma introdução, primeiramente, sobre o que é história. E em seguida a gente já entra com um conteúdo inicial, que vai ser os povos antigos. Exatamente. E além de nós dois, gente, tem os outros monitores de história, tá? Que são a Camila e o Cleiton, que também vão estar para ajudar vocês, vão estar também ali, né, para qualquer apoio. E espero que vocês, né, estejam com a gente assim como a gente está com vocês. Então vamos lá? Vamos começar, né? Gente, eu acho que assim, antes da gente ir para um conteúdo em si, né, até como o Alisson falou, a gente vai falar um pouco sobre o que é história, né? Porque afinal a gente precisa conhecer o que a gente está estudando, né? Então a pergunta, o questionamento assim que vem logo assim na cabeça, afinal, o que é história, né? Normalmente as pessoas associam muito a história ao passado. É muito comum a história ser associada a coisa muito antiga, até a museu, sempre coisas assim que são muito distantes da gente, né, Alisson? Coisas assim que, vamos supor, essas sociedades antigas, guerras mundiais. Então, normalmente é o que é pensado em história, né? Isso. E também é de comum as pessoas pensarem que a história é só uma sucessão de fatos. Que primeiro acontece uma coisa, essa coisa dá lugar a outra e assim por diante. Nisso a gente tem a falácia de que a história é factual e só são um aglomerado de datas. Exatamente. E essa sucessão de fatos, ela se provou através do avanço da história enquanto ciência humana. Ela se provou que não é somente isso. Há sim uma importância dentro da história para as datas, mas não somente é isso, porque para nós historiadores é muito mais importante a gente saber como que se deu o processo do que quando aconteceu. Porque se você souber apenas as datas, não vai lhe servir, por exemplo, para o seu dia a dia. Porque a história ela é uma ciência humana que serve para a gente compreender o presente a partir de um passado. Pode ser um passado longínquo, como o que a gente vai estudar hoje, ou como pode ser um passado mais recente, como por exemplo a ditadura militar de 64. Ou até as manifestações de 2013, né? Que seria algo recente, mas ali também dá para ser estudado, né? Em história. E é muito importante ter pego isso das datas, né? Porque também é uma coisa muito comum para nós historiadores, né? Sempre fazem essa pergunta: quando é que aconteceu isso? Em que ano foi tal coisa e tal? E foi muito boa essa sua colocação para a gente entender que história não é só data, história não é passado. As datas são uma referência, né? Claro, a gente tem que ter uma referência para a gente entender o momento. Mas ela vai muito além disso, né? Como o Alisson colocou muito bem. Para a gente compreender nosso presente, para a gente compreender muitas das coisas que acontecem no nosso cotidiano, seja politicamente, seja socialmente, seja economicamente,
a gente precisa da história, porque essas coisas não nasceram do nada, né? Simplesmente todo esse nosso sistema não veio do nada. Tem todo um aparato histórico por trás que explica, né? Que consegue explicar tudo isso. Uhum. E Brenda, eu acho que é importante a gente comentar aqui também, para além de do que é história, como a gente pode estudar a história. Porque matemática a gente tem as fórmulas, física a gente tem as fórmulas, português, tem todas as regrinhas, mas e história? Já que a história não é só um amontoado de datas, como é que a gente estuda? Exatamente. Uma coisa que às vezes normalmente afasta um pouco as pessoas da história é a leitura, né? Já dá aquele medo, meu Deus, eu tenho que ler muita coisa, né? Tem que lembrar muita coisa e tal. Mas, assim, gente, uma forma, eu acho que a gente já citou, na verdade, um dos pontos principais, né, de se estudar a história, que é justamente você ter compreensão. Tem uma frase que eu acho, assim, magnífica, me desculpe por não lembrar agora da autora, mas ela fala assim, que um ser humano sem história, né, um ser humano que ele não sabe da sua história, ele é algo vazio, algo praticamente sem memória. Então, como que a gente estudaria essa história, né? Normalmente, a gente divide... O que a gente conhece nas escolas, né, são divididas em períodos, né? Então, tem a história antiga, tem a história medieval, tem a história moderna, tem a história contemporânea, que é o meio que foi mais dividido didaticamente, né? Para a gente poder compreender melhor. Mas eu acredito que, para além disso, é sempre importante olhar para a história nesse sentido crítico, né? De você ver esses acontecimentos, mas não só para tu memorizar, mas para tu conseguir compreender aquilo, né? A importância daquilo. Uhum. Também é importante a gente perceber que a gente não estuda a história só para compreender o nosso passado, o nosso presente hoje. A gente tem que sair disso de que a gente só vai estudar o que o que nos parece ser importante. Exato. Porque quando a gente faz esse julgamento, a gente pode estar deixando alguma coisa passar sem perceber. Sim, exatamente. Então, tipo, não dá pra gente ficar ligado realmente só naquilo que a gente considera importante, né? Porque, claro, acho que em qualquer matéria, qualquer disciplina tem alguma coisa que a gente vai ter mais finalidade, né? Mas, como você colocou, tem coisa que, por mais que não seja tão interessante, né, digamos assim, tem coisa que a gente não pode deixar passar, né? Historicamente, a gente não pode deixar silenciar, né? Até porque, se a gente for pensar na construção do estudo de história em si, ultimamente não, porque atualmente já se consegue pensar em alguns grupos, né, alguns fatos que não eram tão colocados na história, né? Afinal, essa história, como a gente falou, mais didática, ela era uma história muito voltada para personagens quase até heróicos, né, digamos assim. A gente deixava os personagens mais simples, né, entre aspas, meio que fora disso, mas agora a história já consegue, né, fazer ali ressaltar nessas figuras que normalmente não são os príncipes, né, os grandes guerreiros e todas aquelas pessoas de importância, até porque todo mundo faz história, todo mundo faz parte da história. Então é importante realmente não deixar esses vácuos, né, esses vazios na nossa história. Isso. Tu falou uma coisa bem importante, que é quando a gente está na escola, a gente costuma geralmente, pelo menos no meu tempo de ensino fundamental, médio, foi assim. A gente via mais figuras importantes. Sim. E a partir deles que os períodos iam se desenrolando. Por exemplo, a gente tem o processo de independência do Brasil, a gente tem a figura do Dom Pedro. Isso tem um marco gigante, tem toda aquele discurso em cima de uma imagem dele em um cavalo à beira de um rio, gritando uma fala bem imponente.
e meio que apaga da história todo as outras pessoas que participaram desse momento, todas as pessoas que antes mesmo de Dom Pedro pegar seu cavalo e ir, já estavam ali na luta. Sim, exatamente. Que, né, a gente não vai abordar isso agora, mas depois existiam todas as revoltas emancipacionistas, né? E normalmente essas figuras não são ressaltadas, né? O povo, né? Normalmente o povo sempre ou são coadjuvantes, né? Ou então quase nem aparece, né? Então é importante a gente questionar isso, né? Da história, até como a gente está discutindo aqui. Por exemplo, quando vai se falar da questão dos negros, né? Ou dos nativos, por exemplo, o negro estava sempre associado à escravidão, né? A gente não, por exemplo, não tinha muito contato com a figura, com a cultura, né, africana em si. Então a gente só tinha aquela visão, né, do negro que era escravizado, do nativo também, né, que foi escravizado e que era morto, e a gente não tinha um contato com a cultura dele, sendo que também é a nossa cultura, né? Uhum. A história acaba tendo uma única visão nesse fazer história de antigamente. Sim. Geralmente é uma visão de um homem branco europeu. Exato. Mas é eurocêntrica, né? Uma história que a gente fala que é eurocêntrica, né? A própria divisão didática do livro de história, por exemplo, é eurocêntrica, porque a história do Brasil é uma, a história da África é outra, da Ásia é mais uma separada, mas se tu for analisar a história geral é uma história da Europa. Exatamente. É isso mesmo. Por exemplo, a gente quase não tem contato com história oriental, né? A gente vê uma coisinha aqui e acolá, Japão, China, mas perde meio que até o sentido, né, de história geral, né? A gente pensa, basicamente a gente iria, sei lá, estudar a história do mundo, mas realmente é muito voltado, né, para a Europa, né? A gente estuda basicamente a história da Europa. Uhum. Eu acho que isso pega assim no ponto de a gente se questionou aqui, né, de como estudar, o que é que a história aborda, né? A gente falou que não seria só essa questão do passado, até mesmo só para entender o presente. Eu lembrei de outra frase, né, também, que é do Lucien Febvre, que é um historiador, que ele fala que a história, ela seria o estudo do homem no tempo, né? E eu acho essa frase muito interessante, porque leva a gente a entender que a história, ela também está assimilada a tudo que nós, seres humanos, fazemos, né? Então, tipo, isso quebra também um pouco aquela ideia de que história está só ligada a passado, acontecimentos muito importantes. A gente pode estudar, né, em história, as coisas mais simples, coisas que as pessoas podem até não imaginar que é estudado em história, né? Isso. Porque essa nova história que a gente está fazendo passou dos grandes nomes para trazer à tona os novos sujeitos históricos, né? Uhum. O índio, o negro, a mulher. Exato. A comunidade, né, LGBTQIA+, também. Isso. Então tem novos personagens, né? Tem novos objetos de estudo, né? Então eu acho que é uma parada bem importante pra gente entender que a história é muito diversa, né? A gente consegue ter vários objetos de estudo. Finalizar essa primeira parte do que é história, a gente poderia comentar um pouco sobre como que a gente como que nós, enquanto eu, Aris e tu, Brenda, como que a gente melhor consegue entender e captar o que a gente está estudando em história. Entendi. Tipo, o processo. Isso. Dá umas dicas, né, para quem tá quem tá ouvindo agora. Geralmente, quando eu pego assim, esses conteúdos,
eu costumo analisar em 4 pontos. Se eu vou, por exemplo, eu estudei agora a Grécia. A Grécia eu vou analisar como que era a cultura desse povo, como eles se formavam enquanto sociedade, como era a sua economia e como era a sua política. Eu pego esses 4 pontos porque, para mim, eles são a base de um regime de sociedade. Aí eu pego e faço um mapazinho mental mesmo. Eu pego algumas palavras importantes. Democracia. Eu desenvolvo um pouco, mas nada tão exagerado. Só mesmo para dar um start quando eu ler a palavra. O meu processo, gente, assim, de estudo com relação à história, primeiro, né, eu vou estudar sobre o tema, né, eu costumo ler mais de uma vez, porque se eu ler só uma vez, eu consigo, né, captar, mas a gente tendo pelo menos uma segunda ou terceira leitura, você consegue, para mim, né, no caso, entender melhor o texto. Aí um ponto eu faço parecido com o Aris, a questão do mapa mental. O que é que eu faço? Eu divido ali o conteúdo, né, nas partes mais importantes, pegando o exemplo do Aris, por exemplo, Grécia. Então a Grécia foi dividida em períodos, então eu faço também um mapinha, eu divido esses períodos e vou colocando os pontos mais importantes, porque aquilo ali vira uma referência para mim conseguir, né, entender todo o conceito por trás do que a história está abordando a Grécia. E aí, eu gostei bastante dessa técnica do Alisson da questão da política, quanto vou aderir. Mas apesar de eu não fazer assim, eu tento pegar dessa forma, de uma maneira mesmo mais ali na leitura, né, para eu poder entender a sociedade, porque realmente o que o Alisson colocou é muito importante. Se você entender essas questões políticas, econômicas, né, sociais, culturais, de uma nação, do que você está estudando, você consegue entender muito, muito melhor mesmo, para tu conseguir até conceituar qualquer outra coisa. Então, a Arissa foi uma ótima dica. Até eu vou copiar essa dica aí. Eu tirei essa dica do canal Se Liga Nessa História. Só que lá ele divide em 5. Junto com cultura ele tirava a religião. Então, ele tirava a religião de dentro da cultura. Era religião, cultura, sociedade, economia e política. Só que, para resumir, eu englobei. Mas gostei, olha, gente, essa dica aí eu acho que vocês têm que pegar. Muito importante. Gostei. Vamos lá, gente. Então, olha só. História antiga. A gente vai abordar as 2 civilizações que não é que as outras não sejam tão importantes, né? Mas são as civilizações que têm mais probabilidade de cair no Enem, são mais abordadas. Só que antes da gente discutir sobre essas 2 civilizações, tem um ponto muito interessante para a gente começar a discutir, de que em que momento começa a história, né? Em que momento se começa, enfim, a se compreender, a se entender que aquilo é história. E esse começo da história, ele está muito ligado, gente, ao começo da escrita, tá? Tanto que é muito comum a gente ter aquela divisão de pré-história, né, e de história. E essa divisão, ela se marca exatamente pelo começo da escrita, né, Arison? Isso. Porque a gente tem muito dentro da história essa ideia de que se faz a história com a escrita. Porque se você não tiver uma forma de escrita, não tem como você analisar uma sociedade. Você não faz uma história propriamente dita, enfim. Mas não entendam que as sociedades brasileiras, por exemplo, não faziam história por não ter uma escrita. Porque os desenhos rupestres, eles são uma forma de escrita. Eles querem passar um discurso.
Exatamente. É muito importante falar isso. Tá muito ligado àquela questão do documento, né? Estar registrado, estar escrito. E isso, essa divisão, mais uma vez, né? Uma divisão bem didática, né? Claro. Mas não significa que qualquer povo que tivesse antes da escrita, como o Alisson bem colocou, não fizesse história. Até porque também aquilo que eu comentei no começo, todo mundo faz história. E não é porque você não deixou no seu diário, né, alguma coisa anotada que você não fez história. Então, esse é um conceito para a gente entender didaticamente, né, claro. Mas esse termo pré-história é algo que a gente pode, digamos assim, criticar um pouco, né? Porque só pelo fato de ter algo escrito, de ter os desenhos, né, rupestres, ou até os contos, né? Tinham, enfim, as histórias eram passadas no boca a boca, né? Às vezes não tinha uma coisa escrita, mas não quer dizer que isso não era história. O mito, né, no caso, porque... O mito, exatamente. Nas primeiras sociedades, o que prevalecia muito era o mito. Sim. O mito que passava de uma geração para outra. O pai pegava do seu pai uma história, e ao longo do tempo passava para o seu filho, para o seu neto, quem dirá passava para o seu bisneto, e assim ia formando uma história. Uma história, exatamente. E aí já pegou num ponto assim, né, que é mito, que eu acho que já dá pra gente já dar o início à primeira civilização, né, que é a Grécia, né, a grega, que eu acho até muito comum. A primeira coisa quando a gente fala de Grécia é mitologia, né, é uma coisa assim muito marcante. Todo mundo falou Grécia, associa, né, Zeus, Atenas, Poseidon, é o que ficou muito marcado, né, na nossa cultura até hoje. A gente vê em filme, em livro, em anime, em tudo que for, a gente tem muita essa associação da Grécia com essa mitologia, mas a Grécia tem uma importância gigantesca, né, em outros conceitos, como a filosofia. Ela é o berço da filosofia, isso aí a gente não pode esquecer, né, e de conceitos que a gente vai discutir aqui, né, como a democracia, né, que é muito importante. Primeiro, eu acho que para dar mesmo entrada nesse assunto, a gente pode falar que a Grécia agora é um país. Mas sim, nesse período, o que a gente conhece como Grécia Antiga era um amontoado, um aglomerado de cidades e estados. Sim, que se autogovernavam, mas elas não formavam um país propriamente dito. Era um conjunto de cidades, cada um com sua cultura, que compartilhavam algumas características. Poderia ser o idioma, os deuses, a mitologia, a religião. E cada cidade-estado dessas tem um nomezinho, que é a polis, a cidade-estado. Exatamente. A polis é exatamente isso. A polis é esse o conceito, são cidades, né, estado. A polis normalmente ela ficava situada no lugar mais alto, né, no pico mais alto assim, desses locais. E a polis ela é muito importante porque também era o lugar onde se decidiam as questões políticas, né, do local. Era ali que o povo, né, se reunia, os cidadãos, que a gente vai discutir essa questão dos cidadãos, né, os cidadãos gregos, eles se reuniam para discutir as questões políticas, enfim, chegar ali às conclusões políticas. E aí a gente vem com esse conceito muito importante sobre quem era cidadão na Grécia. Quando a gente pensa cidadão hoje em dia, a gente pensa cidadão, todos nós, né? É abrangente. Ser humano, enfim, é cidadão. Só que na Grécia, cidadão não era bem assim. Cidadãos eram homens livres e maiores de idade. Ah, Brenda, então quer dizer que mulher e criança não era considerado cidadão? Não. Mulheres, crianças, escravos, estrangeiros não eram considerados cidadãos na Grécia. Ou seja, esses grupos, eles não participavam das decisões políticas. Isso. E apesar
do sistema político deles serem a democracia, que significa literalmente governo do povo, essa população, quem tinha direito à vida política era a minoria da população. Porque o que a gente exclui da sociedade como agente político, a gente exclui mulheres menores de 18 anos, estrangeiros e escravos. Aí sobra só os homens que são filhos de pais atenienses, ou seja, não são estrangeiros, maiores de 18. Então é um pequeno grupo que tem direito a essa democracia, que tem direito a essa vida política, que vão debater por si só e entre si questões sobre como gastar um dinheiro da cidade, onde investir e essas outras questões. E exatamente, então esse é um ponto principal de discutir sobre a democracia, porque, né, como o Alisson bem colocou, né, definitivamente ele é um governo feito pelo povo e automaticamente a gente pensa, né, povo, todos nós, né, então eu acho que essa é um ponto muito interessante para a gente discutir, que é a principal diferença, né, porque quando a gente fala em democracia, se vem logo o primeiro pensamento, né, de que como seria o nosso sistema, né, atual, se nasceu ali na Grécia, talvez fosse do mesmo jeito, mas não é bem assim. A democracia ali, os cidadãos eram um pequeno grupo, e é importante a gente pensar porque era um pequeno grupo que decidia coisas para a maioria da população, né, então assim, não seria uma representação dos outros grupos, né? E claro, nessa época também, assim, por exemplo, a gente vai pegar a questão das mulheres. Se as mulheres já não tinham direito político, elas também estavam designadas a certas funções, né? Elas não tinham tantas outras funções ou tantas outras posições, né, como os homens tinham na sociedade grega. Tanto que tem aquela música, né, muito famosa do Chico Buarque, né, sobre as mulheres de Atenas, né, que fala justamente sobre essa mulher que ela era dedicada a uma vida dentro de casa, ela era dedicada a uma vida de esposa, que era assim, que é muito bom para a gente entender como que funcionava nessa sociedade grega. Isso. E também eu acho válido a gente comentar porque a gente já falou, né, sobre a questão do escravo. É muito comum em história a gente cometer anacronismos, que seria basicamente usar um termo, um conceito do nosso tempo em um outro contexto histórico, em uma outra sociedade. Cometer anacronismo, por exemplo, em dizer que escravo na Grécia eram os negros. Sim. Os negros não tinham direito a voto. Porque a gente tem que compreender o que a gente está estudando no seu contexto histórico, no seu tempo exato. A gente não pode olhar com os nossos olhos hoje, do que a gente sabe sobre escravo, olhar para a Grécia antes de Cristo e falar, o que eu sei de escravo é isso, então eu vou aplicar aqui. Porque o conceito de escravo é diferente em vários momentos históricos. Para a gente significa uma coisa. Para a Grécia Antiga, escravo era um indivíduo que devia dinheiro e a quem devia tomava a pessoa como escravo. Então isso era ser escravo. Poderia ser qualquer pessoa, de qualquer etnia, de qualquer raça, de qualquer cor. Prisioneiros de guerra, né? Isso, ou prisioneiros de guerra também.
uma cidade invade outra e faz da população dessa cidade tomada dos seus escravos. É só uma comparação com uma comparaçãozinha básica com a democracia ateniense com a nossa democracia atual. A nossa democracia ela é baseada na democracia ateniense, porém ela tem alguns pontos bem diferentes, até porque a gente está vivendo em uma outra sociedade, em um outro contexto histórico. Um dos primeiros pontos que a gente deve colocar em pauta é que a democracia ateniense ela era uma democracia direta, enquanto a gente tem uma democracia indireta. O que isso significa? Que enquanto a gente escolhe alguns representantes políticos para nos representar, deputados, presidente, líder comunitário, enfim, todos esses agentes políticos, os atenienses, quem poderia, né, ter acesso a esse regime político, os cidadãos, eles agiam por si mesmos. Eles não precisavam elencar nenhum representante para ir na praça pública e discutir. Até porque já era um pequeno número de pessoas que tinham acesso a esse direito. Então já não precisava disso. Como a Brenda falou também, as mulheres não tinham participação, porque o papel da mulher nessa sociedade era um outro papel. Tinha outras coisas a se fazer. Era voltado mais para a educação, mais para a família. E também a gente tem um conceito que é a isonomia. Que na Grécia Antiga, a isonomia era de um alcance mais limitado. Tá, mas o que é isso? Isonomia parte do princípio de que todo e qualquer cidadão, qualquer pessoa tem os mesmos direitos perante as leis. Por eu ser uma pessoa, um nobre, eu não tenho eu não tenho mais direitos perante a lei do que um fazendeiro. Isso era em um regime mais amplo como o nosso. Como eles tinham um sistema mais fechado, mais limitado, havia essa pequena diferenciação, que o tratado de um nobre, de um rei, de um agente político, de um cidadão era diferente para um escravo de guerra, por exemplo. Sim, muito, muito bem colocado, assim, tipo, é muito importante a gente entender essas diferenças, né, desses conceitos. E muito bem colocado também essa questão da diferença de tratamento, né, porque desde o princípio, assim, desde antes de Cristo, né, a gente está falando dessa Grécia, obviamente, de antes de Cristo, já se tinham essas diferenciações, né, entre os povos, entre os cidadãos, entre as classes. E só voltando um pouco quando a questão das mulheres, eu lembrei, até como você tinha falado no começo, que a Grécia, né, não era um país, né, dessa forma como a gente conhece hoje, cidades e estados. E aí eu lembrei que existe uma comparação muito interessante das mulheres atenienses e das mulheres espartanas, né? Porque se as mulheres atenienses, elas tinham esse papel mais voltado realmente para o lar, para o casamento, para a criação dos filhos, há uma comparação com as mulheres espartanas que, apesar delas também, né, serem mães, serem geradoras, mas elas tinham uma importância, uma força maior nessa sociedade espartana, né? Inclusive, elas eram iniciadas, né? Elas eram iniciadas como guerreiras também, porque quando os guerreiros espartanos iam para a guerra, quem é que ia defender, né? Quem é que ia ficar lá defendendo se alguém invadisse? Então, elas tinham digamos assim, elas tinham
esse tratamento mais diferenciado, né, do que das mulheres atenienses. É mais um ponto para a gente entender o quanto que existiam várias culturas, né, várias cidades e estados que tinham, né, sua forma de cultura, tinham sua forma de sociedade de maneiras diferentes, né? Uhum. Muitas culturas diferentes que coexistiam e viviam ali ao mesmo tempo, no mesmo período. E até é interessante a gente pensar nisso, que às vezes quando a gente está estudando história, a gente pensa que primeiro aconteceu uma coisa, aí acabou e começou outra. Não acontece assim. Por exemplo, a gente está vivendo um período histórico aqui, em 2020, onde no começo do ano a gente teve a ameaça de Terceira Guerra Mundial, a gente teve o vírus, o coronavírus, uma pandemia, e agora a gente está tendo protestos no mundo todo contra racismo e fascismo. E isso ao mesmo tempo. A gente não esperou um processo acabar para a gente começar o outro. Exatamente. Porque Então dá aquela divisão, né? Uhum. Então eu acho que é interessante a gente analisar a sociedade ateniense a partir dessa ideia de que a gente não espera um momento histórico, um período histórico acabar para o outro acabar. Eles estão ali coexistindo. Exatamente. Que aí volta naquilo que a gente falou, né? As datas, elas são mais uma coisa para a gente se guiar, né? Historicamente. Mas realmente, não é porque acabou o período da história antiga, aí entrou o período da história medieval e tudo aquilo da história antiga simplesmente se acabou, como se a gente tivesse passado uma página do livro, né? Não, as coisas realmente vão coexistindo, as pessoas... Essa mudança de pensamento, ela demora um tempo, né? As pessoas não vão mudar o pensamento ou até conceitos econômicos, políticos de uma hora para outra, né? A não ser, ou até mesmo assim, quando existem as revoluções, né? Que revolução é uma quebra ali, né? De tudo, de todos esses conceitos. Mas, mesmo assim, quando acontecem revoluções, ainda coexistem ali os mesmos pensamentos, né? Só são quebras de parâmetros antigos, mas essas coisas realmente coexistem. Gente, então, né, após a gente ter abordado várias questões, né, sobre a Grécia, a outra civilização, na verdade foi um dos maiores impérios, tá, assim, da história antiga, foi Roma. E para a gente começar, é interessante a gente falar sobre uma lenda, né, sobre o mito, mais uma vez, de Roma, que teve uma influência no conceito ali do princípio de Roma, né? É a lenda do Rômulo e do Remo. E basicamente, assim, resumindo a história para a gente entender, foram duas crianças que elas foram deixadas, né? Foram deixadas à margem de um rio e elas foram achadas por uma loba. E essa loba criou eles foram criados por essa loba. E eles crescem, né? Se desenvolvem. E a partir desse crescimento deles, eles vão começando a criar grupos, né? E nesses grupos de poder, os dois irmãos se enfrentam e o que sobrevive seria considerado o primeiro rei de Roma. E o que é que isso tem a ver? Tipo assim, o que é que uma história, assim, né? Uma mitologia tem a ver? Quando você está falando do começo de Roma, quando está se falando de Roma em si, a Roma, gente, ela passou por 3 períodos, que foram a monarquia, a república e o império. Exatamente nessa ordem, por mais estranho que possa parecer, né? Por exemplo, a república está antes do império. E na monarquia, a gente sabe que a monarquia é um sistema, né, que é formado por reis e normalmente é um sistema hereditário. Então, o primeiro monarca considerado nessa história seria, né, um dos irmãos que acabou assassinando o outro para ter controle do poder. Sim, existem explicações que podem aceitar, né, ele como sendo o primeiro rei, mas também é uma história para a gente entender o surgimento dos grupos
né, ali em Roma, nessa monarquia, que eram formadas pelos os italiotas, os etruscos e alguns grupos gregos que formaram, né, são esses primeiros grupos, são as primeiras sociedades que dão início ali a Roma e a monarquia. E normalmente essa monarquia ela era dividida com o rei de cada um desses grupos, né? Cada um, sejam os italiotas, sejam os etruscos, ou sejam os gregos. E aí, gente, nesse período, a gente vai ter o conceito de poderes, né, do direito que a gente tem até hoje, apesar de que, assim como a gente falou de democracia ali na Grécia, também tem uns conceitos aqui um pouco diferentes que a gente conhece na nossa atualidade, né, de como a gente exerce na nossa atualidade. Então, tinha o poder executivo e o judiciário, e o legislativo, né, que era feito pelo Senado e pela Assembleia Curiata. Quem seria essa Assembleia Curiata? É interessante que essa Assembleia, gente, foi um dos primeiros tipos de poder, né, que era exercido pelo povo de uma forma bem mais direta e de uma forma bem mais centrada. Então, a gente tinha um legislativo, digamos assim, mais forte, né, para o povo lá em Roma. Era uma assembleia popular com um real significado político, né? Então eles realmente tinham uma grande influência política ali. Alguma consideração, Alisson? Não, só para complementar que essa formação política, rei, senado e assembleias, elas estão presentes nos 3 períodos da Roma Antiga. Com uma pequena diferença, de que no lugar do rei, na república, enfim, e no império também vão substituindo para cada um dos seus representantes. Mas o Senado e as assembleias sempre continuam. Sim, continuam independente presentes, independente da formação política que eles adotam. Exatamente. Tipo, eles estão presentes, só vai se adaptando, né, de governo. E aí, gente, existia uma estrutura social aqui nessa época da monarquia, que é muito importante a gente ressaltar, que era dividida entre patrícios, plebeus, clientes e os escravos. Os patrícios, enfim, eram as pessoas da elite, eram as pessoas que tinham mais condições. E até engraçado essa palavra patrícios, né, porque é muito relacionada ao termo patricinha, né, que é justamente essa pessoa que, enfim, né, é rica, tem maiores condições, né. Então os patrícios eram a elite romana. Os plebeus, né, a gente bem sabe, eram as pessoas mais simples, era o povão, né, digamos assim, eram os comerciantes, eram os artesãos, eram as pessoas que tinham menos condições financeiras. Os clientes, gente, aqui é um conceito interessante. Os clientes eram homens livres que, porém, se serviam aos patrícios. Normalmente, esses clientes, às vezes, eram pessoas que podiam estar com alguma dívida, teriam alguma questão ali financeira, e aí eles são homens livres, mas eles estavam aos cuidados dos patrícios. Diferente dos escravos, que, né, realmente quase um conceito ali parecido com escravos ali da Grécia, né, prisioneiros de guerra, ou enfim, de dívida política, mas é interessante a gente pensar essa diferença dos clientes e dos escravos, que às vezes algumas pessoas confundem, né, porque os clientes, mas se ele está dependendo dos patrícios, então quer dizer que ele, enfim, está sendo escravo dos patrícios. Não, eles eram homens livres, então é importante a gente fazer essa diferenciação. Isso. E os clientes também eram geralmente estrangeiros, né? Pessoas de outros locais que ficavam sobre a tutela, os cuidados, o domínio dos patrícios. Exatamente. E essa formação também, essa organização social dos patrícios, plebeus, clientes e escravos, elas estão presentes tanto no período monárquico, quanto no republicano, quanto no Império. Da Roma Antiga. Exatamente.
outro tipo, né, de organização que vai perdurar, né, nos períodos. E aí, gente, a sociedade era formada assim, né, e como eu estava falando anteriormente, o regime monárquico, e tinha um grupo, né, representante de cada sociedade daquela que eu falei, né, das 3 sociedades principais. Os 3 últimos reis de Roma foram reis etruscos, só que o último rei era um etrusco, só que o reinado dele não estava indo muito bem. E aí os senadores, né, eles decidem tirar ele do poder, e eles não só tiram ele do poder, como o Senado aplica agora uma nova forma de poder, uma nova forma de política, que vem ser justamente a república, que aí vai ter um conceito, obviamente, totalmente diferente da monarquia, né? Tirando esse Tarquínio, né, o soberbo, né, a gente já vê esse peso, né, do nome dele. Então a gente começa a república. E assim como o Alisson colocou, a gente vai ter aquele mesmo sistema, né, jurídico, com o legislativo, o Senado, a Assembleia, né? O Senado criava as leis, certamente. Aqui a gente vai ter uma Assembleia, já não é mais a curiata, né? A Assembleia é centuriata, mas funciona basicamente da mesma maneira, no sentido que era uma reunião dos cidadãos romanos, né? Então a gente ainda vai ter aqui essa característica dessas assembleias, né? Vai continuar esse tipo de organização política, só que aqui vai ter uma outra divisão no sentido dessa organização. Vão ter agora mais outros personagens, né? Digamos que vão estar mais específicos para cada área política. Então, gente, a gente vai ter essas divisões agora mais específicas politicamente. Então, a gente vai ter o cônsul, o pretor, o edil, o censor e o questor. O que é que cada um deles fazia? O cônsul, gente, normalmente eram dois, né? Então, eram 2 cônsules. Eles ficavam no período de 1 ano. E eles presidiam o Senado e a Assembleia, né? Digamos que nessas categorias aqui, eles eram os mais importantes por eles presidirem, né? Esses segmentos políticos tão importantes em Roma. Os pretores, gente, eles eram responsáveis pelas tarefas judiciárias. Então, eles estavam, né, relacionados a tudo que fosse jurídico, era tarefa deles. O edil, gente, ele era aquele responsável por administrar o espaço urbano. Então, tudo que fosse relacionado à cidade, à sua administração, o edil, ele era responsável por isso. O censor, né, os censores, ele já está falando, né, quando a gente fala de censo, a gente não está falando justamente de questão de contabilização. Então, ele era responsável por contabilizar a população e a renda da população. Então, ele era voltado para isso. E o questor, ele administrava ali o tesouro público, né, então ele tinha uma responsabilidade enorme nesse sentido político. Então, gente, Então, continuando, gente. Então, existiam essas 5 divisões, né? Vocês podem perceber aqui que agora há uma organização, né, melhor com essas questões políticas e judiciárias, né? Óbvio, voltado aqui. E aí, gente, aqui nesse período, os plebeus, né, a parte mais pobre da população, ela não estava muito satisfeita, porque claramente os patrícios tinham muito mais direitos, eram obviamente muito melhores no sentido econômico, eles tinham uma vida muito mais estável do que os plebeus, e acima de tudo eles tinham uma participação política maior. E aí os plebeus falaram assim, né, não, gente, cadê a nossa voz, né, cadê o nosso momento? E aí, gente, tentando evitar conflitos maiores, né, se cria ali a tribuna da plebe, né, que foi principalmente ali formada pelo Tibério e pelo Caio Graco, e eles propunham coisas assim que para os patrícios era absurdo, como reforma agrária, porque jamais que um patrício iria querer reforma agrária, já que, né, isso dizia que basicamente ele iria perder uma parte de suas terras para distribuir aos pobres, e com certeza um patrício não ia querer isso. Então esse ponto é importante, né, para a gente ver o quanto que a plebe, né, queria uma participação política,
Só que a gente sabe que quando o povo, né, está querendo muita participação, a elite ela não concorda muito com isso, e acaba que o Tibério e o Caio Graco são assassinados, né, esses principais representantes, digamos assim, dessa tribuna da plebe, dessa tribuna da plebe, e isso é muito importante justamente para a gente pensar o quanto que essa sociedade, né, que na República não estava muito preocupada nessa questão de pensar no povo em si, né? Os patrícios, obviamente, estavam querendo manter o seu estado. Então, gente, tendo esse assassinato, né, deles, enfim, a plebe fica muito revoltosa, claramente. E aí, vendo que as coisas estavam bem agitadas em Roma, não estava nada legal, se criam os triunviratos, né, que já vem triunvirato, né, são foram liderados por 3, né, representantes. E aqui a gente tem a figura, por exemplo, do Júlio César, né, que também é uma figura muito conhecida, né, quando se fala de Roma. Só que a gente vai dar uma atenção aqui especial para o Otávio, porque o Otávio, ele foi um dos últimos nesse triunvirato, e ele também é responsável, né, ele vai ser ali um dos principais para essa transição da República para o Império Romano, né? Então, no caso, ele, na verdade, vai ser o primeiro imperador romano, né? O Otávio vem ser, né, fazer essa transição da República para o Império. E aí, gente, no Império, o Império ele até que começa bem. O Império não começa assim com tantos problemas, né? Ele tem uma estabilidade econômica melhor. Ele começa a pensar numa manutenção do escravismo. E aqui, Roma também ainda continua crescendo no sentido de território, continua conquistando mais territórios. Aí aqui tem uma coisa muito interessante que o Otávio implantou, que era a política do pão e circo. E é muito comum a gente ouvir esse termo, principalmente politicamente. Político tal faz política de pão e circo. E de onde é que veio isso, né? Veio justamente aqui desse período. Que basicamente o que é que o imperador fazia? Ele alimentava, né, dava pão aos pobres, e o circo era ali as arenas, né, de luta, onde ele botava os gladiadores e botava até os escravos para lutar, e o povo se divertia ali com aquela violência. Enquanto o povo se divertia com aquela violência, se distraía com aquela violência, as questões políticas estavam sendo discutidas pelas pessoas, né, mais importantes, ou seja, é aquela forma de tu distrair o povo, né, para tu ter um controle maior, né? Se o povo não está ligado do que está acontecendo politicamente, então ótimo, quem está na política pode tomar as decisões. E aí, gente, então esse começo com o Otávio foi um pouco mais estável, né? E, apesar de ter essa consideração sobre a política do pão e circo. A gente tem uma outra figura, assim, bem também lembrada no Império, que é o Nero, né? O Nero, ele, para além, né, do que é muito associado a ele, de que ele ter colocado fogo em Roma, o Nero, ele começa a ter uma perseguição contra os cristãos, né, porque lá em Roma que começou, né, ali o nascimento, assim, o germe do cristianismo, né, no sentido de começar a ter esse preceito dessa religião. Só que o Nero não queria nada de cristão, assim, em Roma, então ele persegue bastante os cristãos, e quando ele é tirado do poder e vem o Constantino ele acaba, né, com essa perseguição e começa até, na verdade, a estruturar melhor ali o cristianismo, né, já começa a ser aceito o cristianismo. E aqui, gente, é importante enfatizar no reinado do Constantino, que se muda a capital de Roma, passa, né, para Constantinopla, e aqui nesse período que Roma já começa a decair, né, já se começam a ter as invasões dos bárbaros, que era como eles citavam os estrangeiros, né, as pessoas de outros países eram os bárbaros. Já se começa a ter a invasão dos bárbaros e o Império Romano já começa a cair, né? E esse período até da queda do Império de Roma é que já é um passo, né, para a gente começar um outro período da história, né? E basicamente o Império começa a cair e a gente dá uma finalização, né, desse Império de Roma, que, como vocês viram, é bem complexo, né, principalmente na questão política. E muitas das coisas políticas de Roma também têm uma influência até hoje para a nossa sociedade.
Isso. Eu só quero retomar só um pouquinho a questão do Nero perseguir os cristãos. Sim. Porque até então Roma foi fundada como uma sociedade politeísta, uma sociedade que acreditava em vários deuses e os seus deuses, eles eram deuses da cultura cultura grega, que foram só mudados os nomes, mas a ideia era a mesma. Zeus, Hades, Poseidon, todos estavam dentro da mitologia, da crença romana, só que com nome passando a ter nomes em latim. E era até associado ao nome dos planetas, né? Só uma curiosidade, assim. Isso. O nome dos planetas. Seria Júpiter, Marte. Isso, exato. Eu acho que só isso mesmo. Pra gente entender como essas sociedades estavam coexistindo, a Roma subjugou a cultura grega e tomou para si. Como mais para frente também aconteceu o mesmo no Império Romano, quando eles pegam algumas culturas de alguns povos bárbaros, como a Brenda bem falou, como eles chamavam os povos estrangeiros, e adaptaram para a realidade romana a cultura dos outros povos. Sim. Roma, culturalmente ela é muito isso, né? Ela é uma grande mistura, assim, de várias outras culturas, né? Ela tem uma política muito própria, assim, mas no sentido cultural ela tem muito essa mistura, né? Uhum. E aí, gente, pra gente finalizar, a gente pensa, certo, a gente está estudando, né, civilizações ali antes de Cristo, muito antigas, e o que é que influencia, né, a gente atualmente? Qual a importância de se estudar isso? O que é né, estudar a Grécia, por que estudar Roma, atinge a gente assim, de alguma forma? E aí eu acho que a gente quando a gente estava falando de Grécia, a gente já citou, né, os pontos da questão da democracia, do conceito de isonomia que a gente tem até hoje, né? Roma, também com a sua política, né, essa divisão dos poderes, então, legislativo, judiciário, que, enfim, são os nossos três poderes, né, o executivo, né, também. Então, assim, a gente precisa entender o quanto que essas sociedades influenciaram atualmente, né, e no nosso sistema político, né, não só do nosso, mas até no sentido geral, política ocidental é muito, muito influenciada, né, por Roma, culturalmente, a Grécia, até como eu falei lá, né, no comecinho, assim, a gente tem muito, assim, influência na nossa cultura, né, assim, da Grécia, da sua mitologia, então não é algo que está certamente, assim, tão afastado da gente, né. E tem até um ponto de algo que a gente vai estudar um pouco depois, a gente vai citar aqui, na Segunda Guerra tem um ponto, né, assim, que a gente vai estudar depois, né, com relação à Segunda Guerra, que vai haver ali um retorno, né, a todo esse conceito político, principalmente dessa figura do líder, da adoração do líder e de alguém que tem um poder ali centralizado que controla tudo, né, em Roma. Sim. E até mesmo não tão atualidade, mas pra gente a gente estuda esse período para a gente estudar um pouquinho mais à frente o Renascimento. Sim, muito bem lembrado. Muito bem. Que para a gente entender como é que se deu esse movimento cultural e esse movimento cultural, a gente tem que entender o que era Grécia, o que era Roma, para que a sociedade pós-medieval queira
voltar à origem, voltar aos tempos de glória. Glória entre aspas, porque isso é um julgamento de valor. Sim, exato, né? Claro, a gente vai, né, mas não vai se aprofundar tanto, mas quando a gente for estudar esse assunto. Porque o Renascimento é realmente querer beber da fonte, né, ali dos valores, né, gregos e tal, muito voltado para a arte, né, porque a gente também sabe que a arte grega também foi uma coisa assim muito valorizada. Eles tinham essa valorização do belo, né, do corpo, e mais uma vez também a filosofia, né. Claro que a gente não vai estar muito aqui porque não é nossa área, mas é sempre importante ressaltar, né, dessa importância da filosofia e da arte na Grécia, né. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Mas qualquer dúvida, a gente está aqui, né, justamente para sanar as dúvidas de vocês. Qualquer pergunta, qualquer coisa, podem perguntar para qualquer um de nós. E vamos, né, nos encontrar no próximo episódio, né, do nosso podcast. Isso. E só para finalizar mesmo, a gente vai deixar junto com esse áudio, a gente vai anexar uma lista de exercícios onde vocês vão tentar realizá-los com base nesse áudio e também com o estudo de vocês. E posteriormente a gente vai estar fazendo um podcast, uma aula, comentando esse exercício, respondendo e comentando por que não é a resposta A, mas é a C. Isso de uma maneira mais ampla, não vai ser tão grande quanto esse primeiro episódio, mas a gente precisa primeiro que vocês respondam, para depois a gente fazer essa ajuda comentada. Exatamente. Então é isso, gente. Tchau e até a próxima. Tchau, gente. Respeitem a quarentena. Só saiam se necessário e lavem bem as mãos. Álcool em gel, por favor. Álcool em gel. Tchau, tchau. Tchau.